Gente, olha que legal. O título dessa devocional que eu posso dar é Tô com fome. Olha só, são 9h37 da manhã, o horário brasileiro, daqui a alguns dias, horário de verão, não é? Essa hora a gente já está com fome. Eu, por exemplo, já estou com fome. A nossa chefe, a Grazi Faria, ela está com fome o tempo todo, que ela está grávida lá de gêmeos. Então, assim, fome. Eu brinco sempre que fome é um negócio que a gente sempre tem, não é verdade? Mas nós precisamos ter fome com relação à palavra de Deus. Então, que você possa declarar para Deus hoje: Deus, eu estou com fome. Porque não adianta a gente ter o pão e não ter fome. A gente ter a água e não ter sede. Jesus é o pão da vida, o seu Espírito é essa água da vida que a gente bebe e nunca mais a gente vai ter sede de outras coisas. E aqui o texto que eu destaco, que está aí na sua telinha, é parte do Sermão do Monte das Bem-aventuranças que me desperta. E isso me move, isso me intriga, isso me desafia também. E o texto diz assim: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados ou serão fartos. Às vezes a gente pensar que essas bem-aventuranças podem nos parecer superficiais ou até mesmo contraditórias quando a Bíblia nos diz que Ele promete paz e descanso, quando de repente a Bíblia também nos afirma que nós teremos aflições. Mas tudo isso vai depender necessariamente da forma como nós olhamos as questões. E a fome espiritual, ela tem que ser a parte integrante de toda a experiência do cristão sobre essa terra. Olhando para esse texto, a gente vai ver que a gente pode aprender algumas coisas. A fome é um sinal de saúde, exatamente. Quando você está com fome, naturalmente você é alguém saudável. O errado é você não ter fome. Quando os meus filhos, tenho 2, vocês sabem, eles não têm fome, não querem comer, eles não se apropriam disso, é porque normalmente eles estão doentes ou estão num processo de perdas também. Meu filho está crescendo com 12 anos. Se ele precisar ali de algo mais, os exames vão detectar, isso vai inferir no resultado escolar, no seu crescimento, no seu desenvolvimento físico, nas questões até hormonais. Então, se a gente para pensar sobre a ótica espiritual, quando a gente não tem fome, quando a gente não quer saber o que Deus vai falar conosco, quando a gente não quer saber aquilo que a igreja nos propõe, a comunhão com os irmãos nos propõe, certamente o erro, ele está em nós. Essa doença está em nós e não em Deus. Me admira quando alguns irmãos, eles dizem assim: olha, eu estou me alimentando pelo culto que eu assisto na TV. Que bênção! Nós transmitimos os cultos pela TV, mas só isso não basta. Porque a gente não pode ficar como aqueles passarinhos, aquelas pequenas aves que dependam necessariamente que sua mamãe ave vá buscar o alimento e coloque dentro da sua boquinha. Nós precisamos desenvolver para alçar os nossos próprios voos. E a águia, ela leva, por exemplo, os seus filhotes a essa condição de que um momento eles são jogados, o ninho começa a incomodar, aquela zona de conforto, ela começa a incomodar, então nós somos alçados ou levados a alçar grandes voos. Só assim nós vamos aprender a voar. Por isso, então, que ter fome aqui para nós é saber que é um sinal bom. Nós estamos crescendo, nós queremos conhecer mais. O profeta Oséias nos ensina: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, porque assim como a alva é certa, assim virá o Senhor sobre nós, e Ele virá como chuva temporã e serôdia, aquela chuva fora de tempo. Então nós precisamos estar preparados. Como vamos estar preparados? Conhecendo aquilo que Deus quer e tem para as nossas vidas, queridos. Você que está aí nos assistindo agora,
Você já parou hoje para ler a Bíblia? Está ouvindo agora essa mensagem pela primeira vez? Mas não fique somente nela. Queira explorar talvez as outras bem-aventuranças que eu não estou citando aqui. Queira conhecer o Sermão do Monte. Se delicie, por exemplo, lendo os evangelhos, nos milagres do nosso Senhor. Isso nos motiva. Fome pela palavra de Deus nos leva a conhecer outros aspectos também. E a gente vê, por exemplo, que a gente pode ler biografias de grandes homens de Deus. Isso nos motiva, nos tira ali da inércia, nos tira ali da acomodação, nos tira da zona de conforto. Porque no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 12, nos ensina que o reino de Deus, ele é tomado por esforço. Então quem se esforça é quem está forte. Esforço, é aquela força além. Só virá se a gente estiver bem alimentado. Agora, se a gente não tiver fome, certamente nós vamos ter problemas. Por quê? Fome, ela é necessariamente parte do nosso crescimento. Primeiro, se há fome, há crescimento. Não há nada que, não sendo alimentado, cresça. Se nós temos algum problema, alguma amargura para resolver com um parente, essa amargura, ela vai ser alimentada diariamente, ela vai crescer. Ao passo que, se ela também não for alimentada, se o nosso parente, o nosso amigo, o nosso vizinho, ele nos importunou, ele pisou no nosso calo, se a gente não alimentar, no outro dia conseguimos ir até ele, abençoá-lo, ministrar sobre ele a bênção e relacionar de novo. Então, o crescimento ele vem também quando nós conhecemos Deus e alguns princípios da palavra que são inegociáveis, que é o perdão. E aí eu quero encerrar essa palavra de que a fome, ela pode ser definida. Espiritualmente, é a mão vazia estendida para receber novos e ricos dons dos céus. Não aceite como você está. Você sempre pode crescer. Eu aprendi uma frase uma vez no seminário que também eu guardo muito fiel, porque na época me falou bastante e continua ecoando dentro do meu coração. Sou grato, mas sou insatisfeito. Eu quero crescer mais. Então, a fome sempre vai ser essa mão pedindo a Deus os seus dons, os seus talentos, as suas porções diárias. A gente define também a fome, que é a vida de Deus na alma humana, lutando para nos fazer crescer à plenitude da estatura de Cristo. Ou seja, quando nós podemos nos igualar nessa presença de Cristo, quando a gente cresce, a gente busca o ideal que o próprio Deus sonhou para mim e sonhou para você. Então, que cresçamos nessa ideia, né? Que cresçamos tendo fome da palavra de Deus. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.